Fala galera, eu sou Isaac Paiva E Bruno Rodrigues. e hoje nós somos o Nick Fury, ou Amanda Waller se preferirem. E estamos incumbidos de montar a melhor equipe de heróis possível, usando os melhores personagens das duas editoras, para lidar com qualquer ameaça que venha aparecer. Como a gente não sabe exatamente com o que vamos lidar, é importante que tenhamos uma equipe bem equilibrada, que tenha a possibilidade de reagir e solucionar os mais diversos tipos de problemas, que sejam os melhores dos melhores em suas respectivas áreas. E para começar uma equipe assim, a gente precisa primeiro de 1. Reed Richards, o cérebro, o líder. Nenhuma equipe iria para frente sem um bom líder. Muito menos sem alguém inteligente para ditar o plano. E quando o assunto é inteligência, não há ninguém que possa bater de frente com esse cara. Esqueçam Tony Stark, Batman, Bruce Banner, Hank Pym. Nenhum desses chegam aos pés de Reed Richards. O líder do Quarteto Fantástico se destaca dos demais porque ele é foda em praticamente todas as áreas de conhecimento. Ele tem mais de 18 PhDs diferentes e em cada uma dessas áreas é a referência em conhecimento. Além de sua excepcional inteligência, ele tem poderes elásticos que o tornam um excelente aditivo em campo de batalha e é um internato com vasta experiência, já que comanda uma das mais importantes e antigas equipes da Marvel, o Quarteto Fantástico. Então, de forma resumida, na área do intelecto não há nada que o Reed Richards não resolva. Mesmo sendo um mortal, ele foi capaz de repelir entidades cósmicas através de pura inteligência. Pode ter certeza que ele criará um plano ou inventará um dispositivo que derrotaria, ou no mínimo ajudaria a derrotar qualquer oponente. só uma observação. Recentemente surgiu uma garotinha nas HQs da Marvel que tem o potencial para ser até mais inteligente do que o Senhor Fantástico. Ela se chama Lunella Lafayette e é conhecida como Moon Girl. Porém, mesmo que ela seja mais inteligente, o que ainda não está comprovado, ela não reúne todas as demais qualidades e aptidões para estar ocupando esse cargo, como por exemplo a capacidade de liderança. Que é uma das mais importantes que a gente está procurando nesse momento. Exatamente. Agora que já temos a cabeça do grupo, vamos para os membros, os executores. E para fazer as coisas com maior eficiência e precisão possível, precisamos de um Flash, o velocista. Quando você está numa zona de batalha, pode ter certeza que vai querer estar do lado de um velocista. Afinal, mesmo que você seja poderoso, não vai poder se defender, nem muito menos atacar algo que seja tão rápido que você mal vai conseguir perceber. E em se tratando de velocidade, não existe nenhum personagem, que seja mais rápido do que o Flash Wally West. E podemos afirmar isso com tanta convicção, porque além de todos os feitos mostrados nas HQs, uma entidade conhecida como Tempus Fugginati revelou na revista Flash Forward 1 que o Wally é a criatura mais veloz em todo o multiverso da DC, botando seres como Superman para comer poeira por diversas vezes. Levando em conta que na Marvel os velocistas não são nem de perto tão rápidos quanto os Flashes da DC, não tem como outro ocupar esse lugar na equipe. Tá, mas por que é tão importante ter um Flash no time? Basta lembrar que ele pode parar o tempo de tão rápido que ele é, permitindo que ele veja tudo em câmera lenta. Ele pode inclusive tocar em outras pessoas e fazê-las perceber também o tempo congelado. Isso possibilitaria ao Flash, por exemplo, incluir o Senhor Fantástico nesse êxtase temporal e dar tempo para ele pensar num plano em pleno campo de batalha, sem correr riscos. Seria possível também ele salvar seus companheiros menos rápidos de algum golpe fatal e usar seu soco de massa infinita para aniquilar oponentes, mesmo os mais poderosos, como ele já fez com o Marciano Branco, que é tão ou até mais poderoso do que o Caçador de Marte. O Flash é tão versátil que ainda pode usar sua habilidade de roubar velocidade para paralisar os oponentes, ficar intangível, prender algum alvo dentro da força da aceleração, como ele já fez com o Superman Prime, que é um personagem extremamente apelão, e por isso um velocista é imprescindível numa equipe. Tá, mas quem vai bancar toda essa equipe? Essas coisas custam dinheiro. Quem vai financiar isso aqui? Seria o Batman? O Homem de Ferro? Acho que não. Seria o Pantera Negra. Se vocês pensam que o Homem de Ferro ou o Batman são ricos, já fizemos um short aqui no canal onde mostramos que o herói mais rico de todas as editoras é o Rei T'Challa, com a fortuna estimada em 90 trilhões de dólares. Mas a gente vai colocar alguém numa super equipe assim só porque tem dinheiro? Claro que não. Não estamos falando de um qualquer, estamos falando do Rei de Wakanda, que além de ser o herói mais rico dos dois universos, é o comandante máximo de uma das nações mais avançadas tecnologicamente do mundo. A sua adição possibilitaria a equipe ter acesso a um exército altamente treinado, a tecnologia de Wakanda, as reservas de Vibranium, além, é claro, do seu próprio Rei T'Challa ser um exímio lutador, fisicamente melhorado através da Eva Coração, que também é um líder nato que poderia assumir uma liderança da equipe no campo de batalha, enquanto o Reed Richards seria o estrategista e ficaria por trás.
Por falar nisso, já imaginaram que o Reed poderia fazer usando o Vibranium praticamente ilimitado? Armas, armaduras, dispositivos tecnológicos, tudo isso financiado e auxiliado pelo rei T'Challa, que além de tudo é também uma das pessoas mais inteligentes do planeta. Pois é, as qualidades que o Pantera Negra agregaria ao time vão muito além do dinheiro. São coisas que os outros personagens ricos não conseguiriam fazer, como o Vibranium, a tecnologia e muitas outras coisas. Então, já temos o cérebro, os membros e o capital. O que mais o super time precisa? De alguém que faça o que for necessário, quando for necessário. Alguém que não tenha pena de exterminar o inimigo se for preciso. Estamos falando do Lobo, o assassino. Uma das maiores limitações de um supergrupo é que geralmente eles são compostos por heróis com uma grande ética, que os impede de passar certos limites. Não que isso seja ruim, pelo contrário, se o grupo não seguir um código ético-moral, eles acabarão virando ditadores, como é lá no mundo de Injustice. Mas é importante ter pelo menos uma pessoa que não se importe em tomar certas decisões erradas quando for para o bem maior. Os Vingadores têm o Tony Stark, os X-Men têm o Wolverine, a Liga da Justiça tem o Batman, que, para quem não sabe, apesar daquele papo de não matar, ele já matou várias vezes nos quadrinhos. Então, o Lobo seria o personagem ideal para assumir essa função nessa nova super equipe. Apesar de ter uma moral completamente questionável e não ter pena de ninguém, o Lobo tem uma peculiaridade. Ele sempre mantém sua palavra, custe o que custar, e nunca, definitivamente nunca voltou atrás em nada que prometeu. Essa é uma característica que pode ser bem explorada por uma pessoa inteligente como o Reed Richards, sem contar que o Lobo já se uniu a heróis espontaneamente por diversas vezes, então não seria nenhum absurdo ele se unir a essa equipe. Mas o grande diferencial para tê-lo é o seu imenso poder. Ele é tão forte que rivaliza facilmente com seres como o Superman, já tendo inclusive derrotado ele várias vezes. Além disso, ele é literalmente imorrível. Isso porque possui um fator de cura tão avançado, mas tão avançado que faz o Wolverine parecer piada. E mesmo que por alguma razão desconhecida ele venha a morrer, ele simplesmente volta à vida, porque nem o céu e nem o inferno querem ele por lá. Mas se a gente precisar de força bruta, precisar tancar um inimigo, quem seria o melhor candidato? Hulk? Superman? Não. Sentinela, ele seria o tanque perfeito. Talvez muita gente não saiba quem ele é ou qual é a extensão de seus poderes, mas basta dizer que ele tem um poder de 1 milhão de sóis explodindo. E isso não é nenhuma hipérbole. O poder dele é realmente surreal. Basicamente, ele tem praticamente todos os poderes do Superman, incluindo a capacidade de absorver energia solar. A grande diferença é que seus poderes têm em base a manipulação da realidade. Então a sua força, velocidade e resistência são potencialmente infinitas, dependendo do que ele acredita que pode fazer. Para vocês terem uma ideia, já foi dito nas HQs que se o Sentinela surtar, ele vai fazer o surto da feiticeira Escarlate, que dizimou praticamente todos os mutantes do planeta e criou outra realidade, parecer birra de menino. Mas seria uma boa ideia ter um cara instável e tão poderoso no grupo? Claro que sim. Porque há alguns anos o Sentinela conseguiu unir a mente fragmentada com a de sua contraparte maligna, o Vácuo, trazendo estabilidade para o personagem e ainda muito mais poder, como se ele já fosse fraco, né? Quase esquecemos que um dos poderes dele é a manipulação molecular, do mesmo nível do Homem Molecular, tendo inclusive vencido o mesmo num combate direto. O Homem Molecular, que batia de frente com o Beyonder, é um dos personagens mais aloprados de todos os tempos. Então, mesmo que seja totalmente desintegrado, o Sentinela consegue reestruturar seu corpo com um pensamento, igual ao Dr. Manhattan. Assim como poderia desintegrar qualquer um também. Por isso, ele é uma aquisição melhor que o Superman, pois além de músculos, ele tem poderes fenomenais. Agora, se a situação não puder ser resolvida na força, às vezes é preciso um poder mental. E para resolver a parada, precisaremos de Caçador de Marte, o telepata. Como todos os personagens dessa lista, estamos pegando aqueles que são referências em suas áreas, mas que também são extremamente versáteis em outras. No caso do Marciano, não é diferente. Ele é a referência do universo DC quando o assunto é telepatia, mas também é tão forte quanto o Superman, tão versátil quanto o Lanterna Verde e também é extremamente inteligente. Mas vamos focar apenas no seu poder principal, que é a telepatia. Ele já foi capaz de se comunicar e ler a mente de todas as pessoas da Terra simultaneamente, pode criar ilusões, manipular memórias, controlar mentes, emitir rajadas de energia psionica, sentir presenças e liberar sua forma astral.
E isso tem muitos telepatas que conseguem, é verdade. Mas a vantagem é que o Marciano faz isso melhor que ninguém, pois ele consegue afetar até mentes extremamente poderosas, como a do Doutor Destino da DC, que é um mago nível Senhor Doutor Estranho, bem como entidades que estão facilmente no top 5 de mais poderosos de todo o multiverso DC, como o Espectro e o Despero. Aliando seu nível de telepatia com seu comportamento racional e uma mente nível gênio, ele já seria uma adição inquestionável que ajudaria muito toda a equipe. Agora some isso ao fato que no campo de batalha ele sairia tão bem quanto um Superman, ou um Flash, ou um Lobo, ou até mesmo um Sentinela. Percebam que apesar do Sentinela ser o tanque do grupo, todos esses outros heróis sozinhos poderiam facilmente vencer oponentes formidáveis. Imaginem então eles juntos. Não tem para ninguém. Talvez a única forma de afetar esses personagens listados até agora seja através de alta magia, pois partindo para a esfera mágica qualquer coisa pode acontecer. Por isso mesmo que o próximo componente essencial para o nosso time seria Doutor Estranho, o Mago. Quando o assunto é magia, acho que não restam dúvidas que o Mago Supremo seja a pessoa mais adequada. Ele é potencialmente o mago mais poderoso do universo Marvel. Mas será que ele seria mais poderoso que os outros magos da DC? Como o Doutor Destino, Zatanna e entre outros aí? Bom, o páreo seria duro, mas a julgar pelo histórico do Doutor Estranho, pelos oponentes derrotados por ele, pelos feitos alcançados, temos que admitir que o Mago da Marvel seria o mais poderoso. Recentemente, nós vimos que na animação de What If da Marvel, uma versão do Doutor Estranho que adquiriu tanto poder que rivalizou diretamente com o Trono Supremo em posse de todas as joias do infinito, e aquilo não foi exagero. Nas HQs, ele já destruiu dimensões inteiras, bateu de frente com entidades, lutou de igual para igual contra portadores da manopla do infinito, superou a morte e muito mais. Ele é tão bom no que faz porque ele domina todas as variantes da magia, até mesmo as malignas, como a magia negra e a magia do caos. Ao longo do tempo, seu poder variou, como de todo herói. Mas no auge, ele lutou até com o Tribunal Vivo, o segundo ser mais poderoso de todo o universo Marvel, perdendo apenas para o Deona Boval. E isso apenas com seu próprio poder. Caso o Estranho usasse artefatos místicos, pode fazer muito mais. Outro diferencial que faz ele ser imprescindível para esse grupo é que, assim como o Lobo, ele também poderia fazer o que fosse necessário para atingir seus objetivos. Pois apesar de ele ter uma moral muito mais elevada que a do Lobo, ele demonstra ser arrogante e muito racional às vezes. Então, se for preciso sacrificar em prol de milhões, ele provavelmente não pensaria duas vezes. Agora, se nem a magia der certo, se nem com todos esses poderes a equipe conseguir superar um adversário, aí teremos que apelar para os deuses e chamaríamos Zeus, a divindade. Nesse ponto poderíamos chamar a contraparte de Zeus da DC ou Zeus da Marvel, que parecem ter o mesmo nível de poder, ou pelo menos muito semelhantes. Ou até mesmo poderíamos chamar o Odin, que também é um Skyfather, então não mudaria muita coisa. O Zeus da DC, por sua vez, já desceu um cacete no Superman, e o Zeus da Marvel já botou o Hulk para dormir só na força bruta. Já o Odin, ele lutava com vários celestiais ao mesmo tempo, então qualquer um desses aí seria uma adição fantástica. Mas será que algum deles aceitaria fazer parte de uma super equipe dessa? A resposta é sim, e isso já aconteceu. O Odin da Marvel já fez parte dos Vingadores pré-históricos, numa HQ publicada anos atrás. Além disso, em outras oportunidades, os deuses já ajudaram os mortais em situações de necessidade. O próprio Thor, filho do Odin, é um Vingador recorrente, e seu nível de poder, principalmente depois que ele herda a Odin Force, é similar, se não superior ao do seu próprio pai. Da mesma forma, o Hércules, filho de Zeus, já herdou o poder dos deuses e ficou tão poderoso que beirava a onipotência. O único motivo que estamos usando para ter escolhido os Skyfather, ao invés de Thor ou Hércules, é que eles são a fonte de poder de seus filhos. O Thor vai herdar um dia o poder de Odin, assim como Hércules pode herdar o de Zeus, e isso já aconteceu nas HQs, em tempos diferentes. Mas numa situação onde eles ainda estejam ativos, é melhor escolher os pais. E, além de todo o poder que eles detêm, eles também têm experiência e sabedoria muito maior, podendo trazer soluções para alguns problemas que seus filhos nem sonhariam. Agora, para fechar de vez o grupo, se tudo mais falhar, qual seria a última esperança da humanidade? Uma criança chamada Frank Richards, o manipulador da realidade. Ele é o filho de Reed Richards e é até poético que tenhamos começado a lixa com o pai, terminando como filho. Embora seja um menino de apenas 10 anos,
ele tem provavelmente o poder mais sem noção de todos, a manipulação da realidade, o que permite fazer exatamente isso, manipular o tecido da realidade para que aconteça qualquer coisa que ele queira. Ele poderia reescrever a realidade para que o oponente não existisse mais, semelhante ao que a Feiticeira Escarlate fez com os mutantes, ou aumentar sua própria força para níveis infinitos, maior do que qualquer oponente que ele queira enfrentar. Já foi capaz de criar um universo de bolsos com um mero pensamento, parar todo o tempo e espaço, dissipar completamente todas as moléculas e átomos de um corpo, prever o futuro e se preparar para qualquer inimigo. Ele já foi até capaz de trazer pessoas de volta à vida e criar duplicata de outros heróis. Já pensou? Uma equipe aloprada dessas multiplicada por 2, por 3, por 4 e sendo todos imortais, enfim, as suas habilidades não teriam limites. Tem até uma teoria que diz que o motivo pelo qual os heróis parecem não envelhecer nos quadrinhos, incluindo o próprio Franklin, é porque ele usa seus poderes para manipular o tempo e desacelerar o envelhecimento de todos. Isso explica porque desde a Segunda Guerra Mundial os heróis praticamente não mudam nada em termos de aparência. Só para terminar sua lista de feitos, ele derrotou Mephisto 2 vezes, sendo uma logo na primeira vez que se enfrentaram e a outra quando só a sua presença no reino de Mephisto já fez que ele ser aniquilado. E quando veio do futuro, sua versão mais velha tinha um bichinho de estimação chamado de Galactus, que ele usou para derrotar vários celestiais facilmente. Pois é, pessoal, uma equipe dessa seria imbatível. Mas se você acha que tá faltando algum personagem, coloca aí nos comentários que o Superman deveria estar nessa lista, bota aí e explica por quê. Exatamente. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse vídeo para sua galera. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Show.